Oi, pessoal! Hoje a gente vai começar a falar sobre as cônicas no plano cartesiano. A primeira das cônicas que nós vamos estudar é a circunferência. No plano cartesiano, podemos desenhar curvas de diferentes maneiras, algumas mais especiais que outras. Algumas curvas podem ser desenhadas no plano cartesiano possuem características que as tornam interessantes de serem estudadas, tá? Principalmente as curvas que descrevem um padrão. Estudaremos 4 tipos diferentes de curvas no plano cartesiano: a circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole. Tá? Então, aqui vocês têm um exemplo de cada uma dessas curvas que nós vamos estudar. A primeira delas será a circunferência, tá bem? Aqui. A circunferência ela tem um formato bastante conhecido, tá? A elipse é outra curva que nós vamos estudar, tá bem? Ela tem esse formato mais ovalado, tá bem? A parábola, que sim, é a mesma coisa que aquela parábola da função quadrática no primeiro ano, tá? Só que o que vai acontecer é que a parábola não necessariamente está na vertical, ela vai poder estar ou na horizontal ou inclinada, como vocês estão vendo aqui, tá? E a hipérbole? A hipérbole ela é parecida com a parábola, porém é formada por 2 folhas, né? A parábola tem apenas uma folha. Para iniciar o estudo das curvas, a gente vai falar de circunferência. Uma circunferência lambda com centro em C, GC, YC e raio de medida R é o conjunto de todos os pontos P, X e Y do plano cartesiano que distam R de C. Ou seja, a distância de P até C, né, do ponto P até o C, que é calculado pela fórmula da distância entre 2 pontos, né, raiz quadrada de x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, tem que dar o valor do raio, tá? E são infinitos os pontos que atendem a esta condição e formam a circunferência. Elevando cada membro ao quadrado, a gente vai ter que x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado. Esta última equação é chamada de equação geral da circunferência. Essa aqui. Bem, equação da circunferência. Também a equação reduzida da circunferência. Bem, xc e yc são as coordenadas do centro da circunferência, r é a medida do raio da circunferência e x e y são as coordenadas de um ponto qualquer da circunferência. Na imagem, temos uma circunferência com centro C, 2 e 1, né? E raio 5. Vejam aqui, o que nós temos? XC, YC, é 2 e 1, ok? Então, aqui nós temos o nosso centro, ok? É o ponto 2 e 1. Raio 5. O que isso significa? Que independente de qual ponto vocês tomarem na circunferência, a distância deste ponto até o centro, e esta medida, mede R, né? Mesmo se você pegá-la aqui, continua sendo R. Se você pegá-la aqui, continua sendo R. Se você pegar ela para este extremo aqui, continua sendo R, tá? No caso desta circunferência, medindo 5. Veja que os 4 pontos marcados estão à mesma distância do centro da circunferência, e qualquer outro ponto que eu pegar sobre esta circunferência estará à mesma distância do centro. Se eu pegar um ponto aqui, ó, essa distância em linha reta do centro da circunferência até a borda é de 5. Exemplo 1. A circunferência de centro C, 0 e 0 e raio 3 é descrita pela equação x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Note que no ponto A03 pertence a essa circunferência, tá bem? Tá marcado aqui o pontinho A. Mas como que eu sei que ele pertence à circunferência? Substituindo na equação, eu tenho o 9, né? 0 menos 0 ao quadrado, aqui é o x, y, né?
x, xc, y, yc também. 0 menos 0, 0 ao quadrado, 0. 3 menos 0, 3 ao quadrado, 9. 0 mais 9, 9, que é o valor que nós temos aqui. A equação da circunferência é satisfeita, por isso o ponto pertence à circunferência. Da mesma forma, o ponto B, 2 e raiz de 5, também pertence, pois 2 menos 0 é 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 menos 0, raiz de 5 ao quadrado, 5. 4 mais 5, 9. Ok. Já o ponto D, menos 2 e menos 3, não pertence à circunferência, pois não satisfaz a equação da circunferência. Segundo exemplo, a equação da circunferência de centro 3 e 4 e raio 5 é x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Note que os pontos A, 0 e 0 e 3 e menos 1 pertencem a essa circunferência, pois satisfazem a equação da circunferência. O ponto D não pertence, né? Pois não satisfaz a equação da circunferência. E mais ainda, se vocês observarem o ponto D, ele está dentro da circunferência. Ele é o que a gente chama de ponto interno à circunferência, tá bem? Ele não é um ponto na circunferência. Ele é um ponto interno à circunferência. Exemplo 3. Qual é a equação reduzida da circunferência em que as extremidades de um diâmetro são A, 4 e 0 e B, 0 e 4? Se AB é um diâmetro, concluímos que o ponto médio desse segmento é o centro da circunferência, porque um diâmetro é igual a 2 vezes o raio e ele atravessa a circunferência pela sua corda mais comprida. E a metade do comprimento de AB é o raio da circunferência. Determinando o centro, então, vou usar as fórmulas do ponto médio. Xm é xa mais xb dividido por 2, então fica 4 mais 0 dividido por 2, que é 2. Ym vai ser ya mais yb dividido por 2, então 0 mais 4 dividido por 2, que é 2. O centro vai ser 2 e 2. O raio da circunferência é metade da distância de A até B, né? Metade do comprimento do segmento AB. Então, calculando a medida do segmento AB dividida por 2, eu chego que o raio é 2 raiz de 2. A equação da circunferência é x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. A equação geral da circunferência. Retomemos a forma reduzida da equação de uma circunferência, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. E vamos desenvolver os quadrados. Agrupando os termos semelhantes, nós vamos ter o quê? Então, aqui, o que eu fiz? Resolvi os quadrados, né? Agrupei os termos semelhantes de forma conveniente. Tá? Essa última expressão que nós obtemos aqui, ó, é chamada de equação geral da circunferência. Ok? Ou também forma geral da equação da circunferência, também com centro x, y, c e raio r. Exemplo 4. Determine a equação geral da circunferência de centro menos 1 e 3 e raio 4. Solução. A equação reduzida da circunferência é x menos menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Expandindo esta equação, nós temos x mais 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 16. X mais 1 ao quadrado é x ao quadrado mais 2x mais 1. Y menos 3 ao quadrado é y ao quadrado menos 6y mais 9. Menos 16 igual a 0. Finalmente, a equação geral da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y menos 6 igual a 0. Na circunferência, tem a equação geral x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y menos 23 igual a 0. Determine o centro e o raio dessa circunferência. Para resolver este exemplo, nós vamos ter que nos lembrar que a mais b elevado ao quadrado é a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. E que a menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado.
Então, a gente vai usar o método de completar quadrados, tá bem? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu sei que eu vou precisar reescrever isso aqui na forma, né, x menos um certo xc aqui ao quadrado, mais um certo y menos yc ao quadrado, igual ao r ao quadrado. Então, eu vou fazer o processo contrário da conta, né? Usando essa ideia aqui, ó, vejam que se eu pegar, vamos supor aqui, ó, x mais xc ao quadrado, eu vou ficar com x ao quadrado mais 2 vezes x vezes xc mais xc ao quadrado. Então, ó, tenho o termo x ao quadrado. Coloquei eles juntos. Tá? E o que eu vou fazer aqui, ó? Para achar esse terceiro elemento aqui, para achar esse cara aqui, a gente pega este elemento, divide por 2 e eleva ao quadrado. Então, aqui vou ficar com menos 6 dividido por 2 elevado ao quadrado. Aqui eu vou usar quem está com o y, tá? Menos 4 sobre 2 elevado ao quadrado. Tudo que eu somar de um lado do igual, eu preciso somar do outro. Então, aqui, menos 6 sobre 2 ao quadrado e menos 4 sobre 2 ao quadrado. Então, olha, substituindo, né, fazendo ali, o que eu vou ficar? Com x ao quadrado menos 6x mais 9, mais y ao quadrado menos 4x mais menos 4y mais 4, igual a 23 mais 9 mais 4. Ou seja, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 36. Temos, portanto, centro C, 3 e 2 e raio 6. Analisando os coeficientes. Nem sempre uma equação da forma ax² mais by ao quadrado mais cxy mais d, x mais ey mais f igual a 0 representa uma circunferência, tá? Aqui falando da equação geral da circunferência, né, na forma já com os quadrados abertos. Existem algumas condições para que seja uma circunferência, tá bem? A primeira delas é que A seja diferente de 0. E daí nós vamos dividir a equação inteira por A, tá? E vamos obter isto aqui. Comparando com a equação geral da circunferência, a gente vai ter as seguintes relações. Nós precisamos que B sobre A seja igual a 1, ou seja, a gente precisa que A seja igual a B e que ambos sejam diferentes de 0. Essa é a primeira condição para que uma equação represente uma circunferência, tá bem? Nós precisamos que o C dividido por A seja 0, ou seja, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu não vou ter este termo aqui. Se vocês observarem a equação geral da circunferência, ela não tem termo misto x e y. Então, eu também preciso que, quando eu faço essa análise dos coeficientes, eu não tenha termo misto. Tá? Eu preciso que D dividido por A seja igual a menos 2xc, que é o que multiplica o x na equação geral da circunferência. Isolando, a gente vai conseguir calcular o xc como sendo menos d sobre 2a. O e sobre a precisa ser menos 2yc. Então, o yc será menos e sobre 2a. E o f sobre a, ele precisa ser xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r sobre 2, menos r ao quadrado. Por quê? É o termo independente, é o número que está sozinho, tá? Uma coisa importante é que ele deve ser positivo no final de tudo, ok? Então, isolando o R, nós vamos chegar aqui, ó, que a gente pode calcular o R usando esta fórmula, tá? Então, não precisamos completar os quadrados. E que o D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF precisa ser estritamente maior que 0. Por quê? Não existe raiz quadrada de número negativo. E se for 0, eu não tenho raio. Se eu não tenho raio, eu não tenho circunferência. Tá? Então, precisa ser estritamente positivo. Exemplo 6. Use a análise dos coeficientes para verificar se a equação
x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 6y menos 11 é igual a 0, representa uma circunferência. Bom, nós temos A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0, D igual a 8, E igual a menos 6 e F igual a menos 11. Verificando as condições. Primeira condição, A igual a B, que é igual a 1, tá? A e B valem 1 e ambos são diferentes de 0, tá ok. C igual a 0, também está ok, não temos termo misto, x e y. Então, xc vai ser o menos d dividido por 2a. Então, xc vai ser menos 8 dividido por 2, que é menos 4. O yc será e menos e dividido por 2a. Vai ser menos 6 dividido por 2. Menos com menos mais, 6 dividido por 2, 3. Tá? Logo, a gente já encontrou que se for circunferência, o centro é C menos 4 e 3. O r ao quadrado vai ser a raiz quadrada de d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af dividido por 4a ao quadrado. Então, eu vou ficar com 64 mais 36 mais 44 dividido por 4. Ou seja, raiz quadrada de 144 sobre 4. Raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 4 é 2. 12 dividido por 2 é 6, o raio mede 6, né? É positivo, beleza, temos uma circunferência. Para conferir os resultados encontrados, para provar que isso funciona, essa análise dos coeficientes, vamos fazer a mesma, procurar o centro e o raio usando o método de completar quadrados. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 6y menos 11 é igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Vou completar os quadrados. Eu vou ficar com x ao quadrado mais 8x mais 8 sobre 2 ao quadrado, mais y ao quadrado menos 6y, mais menos 6 dividido por 2 ao quadrado, é igual a 11 mais 8 meios ao quadrado menos 6 meios ao quadrado. X ao quadrado mais 8x mais 16 mais y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a 36. Ou seja, fica x mais 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 36. X menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Observem que aqui eu precisei deixar o negativo porque a equação reduzida da circunferência ela trabalha com o negativo para eu poder tirar o centro, tá bem? Por isso, então ficou com o centro menos 4 e 3 e raio 6. Mesmas informações que nós tínhamos encontrado fazendo análise dos coeficientes, tá? Então, aqui vocês têm dois métodos apresentados para verificar se uma equação representa ou não uma circunferência. Completar quadrados e fazer a análise dos coeficientes. Qual dos dois métodos vocês vão utilizar? Aquele que vocês se sentirem mais à vontade para usar. Então, exemplo 7. Seja x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 10y mais 31 igual a 0. Verificar se essa equação representa uma circunferência. Vamos usar a análise de coeficientes. Então, a igual a 1, b igual a 1, c igual a 0, d igual a menos 4, e igual a 10 e f igual a 31. A igual a b é igual a 1, diferente de 0, ok. Tá? Primeira condição está satisfeita. Segunda condição é que c seja igual a 0, também está satisfeita, ok. Calculamos o xc e o yc, tá? E vamos calcular o r. Lembrando que a gente precisa que para que exista uma circunferência, a gente precisa que exista r, né? Então, fazendo a continha do r aqui, nós chegamos em raiz quadrada de menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não existe. E como não existe o raio, não existe a circunferência. Portanto, essa equação que nos foi dada neste exemplo não representa uma circunferência, tá bem? Aqui está a nossa bibliografia, tá bem? Aproveitem também a bibliografia da Biblioteca Digital do IFPR, disponível no site da biblioteca, e bons estudos!